Bom, gente, continuando então, estava falando de demanda e a gente viu aí o que significa um aumento de demanda, né? O aumento de demanda não consiste apenas em as pessoas passarem a comprar mais de um bem. Aumento de demanda é quando as pessoas passam a comprar mais de um bem sem que haja redução do preço. Se as pessoas passam a comprar mais porque o preço cai, então não houve aumento de demanda, houve aumento na quantidade demandada. A gente está indo aí nesse gráfico que a gente está revendo, está indo do ponto A para o ponto B. Preço caiu, as pessoas compram mais. Agora, de A para o C, não houve mudança no preço, só que a quantidade demandada aumentou. Então, de A para C, houve aumento de demanda efetivamente, tá certo? Mas com relação a essa definição aí de demanda, a gente tem o quê? O conceito de demanda ele faz referência à quantidade demandada como função do preço, né? A quantidade demandada pode ser maior ou menor, dependendo se o preço é menor ou maior, mas a quantidade demandada é uma função do preço então, né? Entre outras variáveis, mas aqui chamando atenção para o preço, né? Mas aí a gente tem o quê? Que a gente pode considerar que a quantidade demandada é uma função do preço, mas a gente também pode inverter essa relação. A gente pode considerar que o preço, no caso o preço de reserva dos consumidores, do conjunto de consumidores, é uma função da quantidade demandada, né? Mas aí nós vamos ter um modelo que é o modelo de demanda. X, ali no caso, é uma função do preço do bem X, entre outras variáveis, mas vamos considerar que tudo mais se mantém constante. Então, a quantidade demandada do bem X depende do preço do bem X, né? Essa é efetivamente a curva de demanda. Seria algo do tipo essa expressão que eu estou indicando. X é igual a 1000 dividido pelo preço de X, né? Quanto maior o preço de X, menor a quantidade demandada. Quanto maior o preço de X, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço de X, maior a quantidade demandada, tá? E graficamente a gente tem uma situação assim, né? Seria o X, a variável explicada no eixo vertical, e o preço de X no eixo horizontal como variável explicativa, né? Esse é o modelo da curva de demanda. Mas a gente também pode pensar ele inversamente. A gente pode só inverter os termos aí da equação. Em vez de botar a quantidade demandada como função do preço, a gente pode considerar o preço como função da quantidade demandada, né? Nesse caso aí, a gente teria a curva de demanda inversa. A curva de demanda, estrito senso, é o modelo à esquerda aí. Aqui na direita, a gente tem um modelo da demanda inversa. É apenas inverter a ordem dos fatores aí, né? Em vez de ter a quantidade como função do preço, a gente bota o preço como função da quantidade. Por exemplo, temos aí um exemplo de curva de demanda inversa. Agora o preço está como o preço de X que é uma função da quantidade demandada X, né? Graficamente a gente teria uma situação assim, né? O preço de X passa a ficar no eixo vertical como variável explicada e X fica no eixo horizontal como variável explicativa, né? X é a quantidade demandada do bem X. Mas por que eu estou falando disso? Primeiro, para chamar a atenção que existe demanda e demanda inversa. Muitos são os livros e pessoas, né, professor de economia, que ficam usando os dois como sinônimo, mas tem uma pequena diferença. E muitas são as vezes também que se fala em demanda, mas se apresenta o gráfico da demanda inversa. Aqui mesmo no curso, se você prestar atenção, você vai ver que majoritariamente o gráfico apresentado é o da demanda inversa. O gráfico que a gente considerou anteriormente já era o gráfico da demanda inversa, mas eu fiquei falando em curva de demanda, né? Então o modelo matemático seria o da esquerda. A demanda é o modelinho matemático ali da esquerda. O gráfico da direita é o gráfico referente à demanda inversa, não à demanda. Mas é só ficar atento com o que você está falando e considerando, né? Na verdade não é muito problemático isso, mas só chamando a atenção que existe essa diferença. Uma coisa é demanda, outra coisa é demanda inversa.
E as duas dão a mesma relação. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Isso você pode ver tanto no modelo de demanda quanto no modelo de demanda inversa, né? Graficamente parece até a mesma curva, né? Só muda a ordem dos eixos, né? E isso também vale para o caso da oferta, que a gente vai ver na segunda parte da matéria. Mas, enfim, temos aí a demanda. E a demanda indica que tanto individual quanto de mercado, excluindo o caso dos bens de Veblen, ela indica que quando o preço de um bem cai, a quantidade demandada, tanto individual quanto de mercado, aumenta, né? Mas aumenta muito ou aumenta pouco? Essa é uma questão importante em economia e leva a gente a certos conceitos que são utilizados até fora da economia, né? Como a gente vai ver. Isso diz respeito ao famoso conceito de elasticidade, né? O que é elasticidade? Desconsiderando o slide aí por enquanto, o que é só a palavra elasticidade? Ela faz menção à ideia de comparação entre quanto que varia uma determinada variável, né? Como que muda percentualmente uma determinada variável, dada a variação percentual de uma outra variável qualquer. A gente pode calcular a elasticidade em relação a qualquer duas variáveis que a gente queira, né? No caso, em economia, uma das principais elasticidades, muitas são as vezes que só falam em elasticidade, o professor de economia, ele já pensa nessa aí, que é a elasticidade de preço da demanda, que é a principal mesmo, né? E a gente vai utilizar ela na teoria do produtor. É importante se lembrar dessa expressão aí, né? Então, a elasticidade de preço da demanda, ela tem esse símbolozinho aí, que é o εp minúsculo, é igual à variação percentual da quantidade dada a variação percentual do preço. A variação percentual da quantidade ela é calculada como sendo a variação da quantidade dividido pela quantidade inicial. A variação percentual do preço é medido como sendo a variação do preço dividido pelo preço inicial, né? E aí, se você dividir a primeira expressão pela segunda, é basicamente o conceito da elasticidade, tá? Preço da demanda. E só fazendo um algebrismo a gente chega nessa expressão aqui da direita. Como é que calcula a elasticidade? É o preço dividido pela quantidade que multiplica a variação da quantidade dada a variação do preço, tá? E aí vamos dar uns exemplos. Mas qual o objetivo e a lógica do cálculo da elasticidade? É a conta que eu falei, né? Você às vezes tem que o preço de um determinado bem pode cair e a quantidade demandada pode aumentar só um pouquinho ou pode aumentar um monte, né? Pode aumentar muito mais que proporcionalmente, né? E quando o preço cai muito e a quantidade demandada aumenta só um pouquinho, a gente tem um determinado tipo de demanda na economia. A gente diz que a demanda é inelástica, ou seja, a quantidade demandada quase não varia dado uma grande variação do preço. Já em situações que o preço também existem casos assim, e também existem casos ao contrário. Às vezes o preço pode cair só um pouquinho e a quantidade demandada aumentar enormemente. Situações assim se diz que a elasticidade, que a curva de demanda é altamente elástica, tá? Ou a elasticidade é quase infinita, tá bom? Mas aí vamos ver uns casos, né? Então vamos ver primeiro o caso da curva de demanda inelástica. O que é a curva de demanda inelástica? É quando a quantidade demandada quase não varia, dada uma variação do preço, né? Então vamos dizer que você tem um determinado bem qualquer que esteja sendo vendido ao preço de 100. E pelo preço de 100, a quantidade demandada seja 100 unidades desse produto, né? Então a gente tem uma certa combinação entre preço e quantidade demandada. Digamos que o preço desabe, né, caia dramaticamente. Estou exagerando aqui para chamar atenção, né? Mas digamos que o preço caia dramaticamente de R$100 para R$1 e a quantidade demandada quase não aumente, vai de 100 para 101. Então o preço se moveu um monte, foi de 100 para 1, uma enorme variação no preço, uma enorme queda de preço, e a quantidade demandada aumentou só um pouquinho, foi de 100 para 101. A gente está indo para o ponto B, né? Supondo que haja vários outros preços entre esses dois,
e para cada preço desse a gente tem uma diferente quantidade demandada, né? Traçando uma linha por todas essas possíveis combinações, a gente teria a nossa curva de demanda. No caso aí, o gráfico é demanda inversa, né? O preço está no eixo vertical, então a gente tem uma demanda inversa inelástica, mas normalmente se fala só demanda inelástica. Foi o que eu falei, para ficar atento quando se fala em demanda e demanda inversa, né? Mas nessa demanda aí, o que ela indica? Ela indica que o preço varia muito e a quantidade demandada quase não varia, tá certo? E se a gente fosse calcular a elasticidade, lembrando aí qual é a fórmula, né, da elasticidade, se a gente fosse calcular, daria um valor de menos 0,01, né? O que é esse menos 0,01? Primeiro, o menos significa que a elasticidade é negativa, né? E a variação na quantidade demandada está em sentido contrário à variação do preço. Um aumento de preço reduz a quantidade demandada, uma queda de preço aumenta a quantidade demandada. Então, por isso que tem esse sinal negativo aí na frente, né? Em condições normais, a curva de demanda é negativamente inclinada, né? E esse 0,01 aí quer dizer o quê? Que a variação percentual na quantidade demandada é apenas 0,01 vezes a variação percentual no preço do bem, né? Então o preço varia muito, 100%, a quantidade demandada, o preço cai 100%, como é quase esse caso aí que a gente está vendo, cai de 100 para 1, o preço caiu 99%, a quantidade demandada aumentou ali aproximadamente 1% só, né? Então é o caso de curva de demanda inelástica, tá? E aí é difícil de ficar dando exemplos, né? Mas em sala de aula alunos podem dar exemplos, mas por exemplo, sal de cozinha, sempre tem aluno para dar exemplo de sal de cozinha, né? Então, sal de cozinha é uma coisa que já é relativamente barata, individualmente as pessoas já gastam muito pouco com sal de cozinha, né? E se o preço do sal variar muito, ninguém vai deixar de comer sal por conta disso. Primeiro que ele já é relativamente muito barato, mesmo que ele dobre ou triplique de preço, as pessoas vão reclamar, mas quase ninguém vai deixar de consumir sal porque ele está caro, né? Da mesma forma que se sal baratear dramaticamente de preço, ninguém vai sair comendo sal loucamente, né? Vai ficar entupindo aí a comida de sal só porque sal é barato, né? Então é um exemplo, tá? Então sal certamente tem demanda inelástica, entre outros exemplos que podem ser dados, né? Mas aí a gente pode falar em sala de aula, mas esse caso do sal é interessante para falar de uma outra coisa que também é o link com a teoria do produtor, né? Se sal tem uma demanda inelástica, se o preço do sal dobrar ou triplicar, as pessoas praticamente não param de comer sal, a demanda cai, mas muito pouquinho, está bem nessa linha aí desse gráfico, né? A demanda é inelástica, é negativamente inclinada. Aumentando muito o preço, a quantidade demandada cai, mas muito pouquinho. Quem é que vai deixar de comer sal? Ninguém vai parar, né? Mas se é assim, por que as empresas simplesmente não dobram ou triplicam o preço do sal? Essa é uma pergunta importante, né? E aí fique por sua... Pense aí a respeito, vê se você acha a resposta, né? Sabidamente, sal, se ficar 2, 3 vezes mais caro, quase ninguém, a quantidade demandada vai permanecer quase que inalterada. Por que as empresas simplesmente não triplicam o preço do sal? Isso tem a ver com quando eu falei da curva de demanda, né? Muita gente reclama de preço caro no Brasil porque brasileiro se dispõe a pagar caro no preço de um carro. Tá, no sal também. A gente está vendo aí curva de demanda de sal inelástica e a disposição das pessoas a pagar por sal, o preço de reserva pode ser muito elevado e pode ser elevado sem perda de quantidade demandada. Se é assim, por que as empresas não aumentam dramaticamente o preço do sal? Aí pare e pense você, né? Mas enfim, 15 minutos aqui, vamos parar aqui e continua na próximo vídeo. Valeu!